Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre autoconhecimento pessoal, né? Como tem acontecido o desenvolvimento, né, do meu autoconhecimento, tá? Eu vou contar a minha experiência, como foi, né, e como está sendo, porque para mim o autoconhecimento em cada fase que você passa da sua vida, né? Não é só uma etapa única, né? Você começa e você vive esse processo ao longo da sua vida, tá? E para falar como eu comecei no autoconhecimento pessoal, né? Primeiro eu tenho que falar de onde eu vim, né? Do que eu passei, para tentar explicar a vocês um pouquinho de como eu entrei nessa procura de autoconhecimento, né? Nessa necessidade de se conhecer, para que eu pudesse me curar, para que eu pudesse avançar na minha vida, tá? Porque o autoconhecimento, para mim, ele me fez me libertar de muitos pensamentos negativos, muitos traumas que eu carregava do meu passado e que não deixava de jeito nenhum eu viver uma vida feliz, embora ao meu redor tudo fosse para me viver feliz, me viver bem, né? Fizesse para que eu vivesse bem, fizesse coisas para me viver feliz. Então, tudo ao meu redor estava favorecendo, né? Para me viver bem, mas dentro de mim não estava nada bem, porque eu carregava muitos traumas, eu carregava muitos pensamentos negativos por conta dos traumas que eu passei, né? E que vieram de uma vivência que não foi fácil, né? A minha história não foi fácil para mim. Cada história tem os seus desafios, né? A sua essência. Então, a minha história, ela foi dificultosa, né? Digamos assim, não sei nem se existe essa palavra, pra mim, tá? Então, para que vocês entendam, eu vou contar um pouquinho da minha história antes e como é que eu entrei no meu desenvolvimento pessoal, né? Do meu autoconhecimento. Quando você se reconhece, quando você se conhece, né? E se reconhece de novo, você sabe exatamente o que você vai fazer, sabe exatamente o que te incomoda e o que você não quer fazer, sabe exatamente o que é bom, o que não é bom pra você, tá? Então é isso, o autoconhecimento é se conhecer, né? O que você gosta, o que não gosta, o que você quer viver agora e o que você não quer viver mais, certo? Pelas suas experiências passadas, tá bom? E não seguir a opinião de outras pessoas, né? Porque o autoconhecimento é você ter a sua própria opinião, é ter sua liberdade, é ter sua autenticidade, o seu eu verdadeiro, né? E não deixar seguir por muitas pessoas aí, né? Que dá opinião e acaba te influenciando, porque ainda você não se conhece, tá? Então, assim, eu vim de um casamento muito conturbador, né? Na verdade, eu casei muito nova, eu casei com 16 anos e eu vivi um casamento de 10 anos, certo? Foi um casamento que eu vivi 10 anos porque eu quis lutar, né? Eu dizia que se eu namorasse com outra pessoa, se eu casasse com outra pessoa e deixasse essa pessoa que era o meu marido atual, né, naquela época, eu ia viver a mesma coisa, porque todo homem era igual, porque todo casamento era igual, e eu tinha que ter inteligência ali, sabedoria para dialogar, para tentar arrumar, para que a pessoa lá mudasse, né? E também, de certa forma, eu mudasse, não sei, né? Mas eu vivi 10 anos tentando dar certo, né? Mas não deu. Eu não construí coisas que desde pequena eu queria construir, que era construir a minha carreira, construir minha casa, ter minha própria independência. Embora casada, né, com o meu ex-marido, eu tinha o meu trabalho, né? Eu trabalhava como cabeleireira, né? Eu fiz curso de cabeleireira ainda estando no ensino médio, certo? Foi 17 para 18 anos. Então, desde sempre eu trabalhei em casa com o material que eu tinha, né? Ele me ajudou a comprar
o curso, a pagar o curso e a comprar alguns materiais. Mas desde que eu conseguia ter um dinheirinho ali, eu pagava todos os meus cursos, eu pagava todas as minhas despesas ali de produto, né? Mas eu não sabia que eu vivia um casamento conturbador, né? De fato, tipo, um casamento que eu fui, de certa forma, persuadida, tipo, chantageada, né? Eu sofri, agora que eu sei, agora que eu saí depois do meu casamento, né? Desse casamento, que eu vim ver que realmente eu, eu fui chantageada no casamento, né? A pessoa lá, ela me obrigava a assinar empréstimos, né? Ele era viciado em empréstimos e eu dizia que não era legal fazer empréstimos porque não empregava numa coisa que desse lucro, porque a pessoa não poderia viver de empréstimos, né? Aquilo dali pra mim não era certo, né? E porque ele ficava pagando um empréstimo, né? Ele pagava na época, ele ficava pagando um empréstimo e não lucrava com nada disso, né? Não empregava numa coisa que realmente desse lucro, não empregava, só pagava dívida, né, dele lá, porque minha não, né? E ele tava no nível que não tava dando mais conta da casa, tipo, embora eu tivesse o meu dinheirinho ali do meu trabalho, mas ele que pagava a luz, né? A casa era dele, água, alimentação, e ele não tava dando mais conta disso, né? E ainda me chantageando quando eu não queria assinar um papel, ele ficava com raiva, né? E depois eu cedia para que aquela situação de raiva dele, de que ficava sem falar comigo, passasse, que eu não gostava de ter aquela energia, sabe? E assim foi indo até num determinado tempo, eu sempre tive a vontade de mudar, né? De mudar, de sempre tive, de ganhar meu dinheiro, de avançar na vida, desde pequena. E eu sabia que o meu lugar não era ali, né? Mas eu ainda não sabia que o meu lugar não era com ele, né? Eu ainda tentava dar certo. Então eu decidi que eu queria ir pra cidade mais próxima da minha região ali do interior, que eu morava no interior, que a cidade que eu queria ir era Fortaleza, pra abrir um salão, para as coisas melhorarem pra gente, sabe, financeiramente. E aí eu dizia pra ele que ele poderia, o emprego dele tinha lá também, né, que ele era frentista de gasolina, ele poderia trabalhar, que ele poderia até mesmo fazer um curso de barbeiro e trabalhar comigo no salão. Sabe, eu tinha planos de viajar com ele quando a gente melhorasse de vida. Eu tinha planos pra ele melhorar do trabalho dele também, que o trabalho dele era muito cansativo. Eu tinha planos pra gente. Eu pensava em nós, né? Eu pensava em mim, mas eu pensava em nós também. Porque se eu mudo de situação, quem tá comigo vai mudar também, né? Então, quando você é casado, eu costumava dizer que quando você vai pra um buraco, a pessoa traz você junto, né? Pro buraco. Mas se você vence junto com a outra pessoa. E era assim, né? Que eu pensava. Então, fui pra Fortaleza tentar a minha vida lá. E com os planos que ele disse: você vai primeiro. E aí eu vou pedir transferência do meu emprego pra lá, né? Já tava tudo certo. E em dezembro eu vou, né? E esse dezembro nunca chegou, né? Dezembro de 2021, que ele dizia que ia, não foi, porque foi em 2021 que eu me mudei para Fortaleza. Aí passou-se mais um ano, e dezembro de 2022 também não mudou nada, né? Não veio, me largou lá, né? Para resumir aqui um pouco a história, me largou lá, sem dar nenhum motivo. Simplesmente ele endividou o meu nome, né? Tipo, usou o meu nome, criou muitas dívidas no meu nome de empréstimos, então todos os dias eu recebia ligações de empréstimos me cobrando e eu não tendo dinheiro para pagar, e sabendo que esse dinheiro que ele fez não foi para gastar comigo, porque ele mentiu também. Depois eu vim descobrir que ele estava devendo muitos agiotas, muitas pessoas, e que esse dinheiro não era pra mim, porque ele não me dava nenhuma roupa, ele não me dava nenhum calçado. E esse curso que ele me deu foi no início do casamento, né, que ele me propôs. Ele pagou, mas depois disso foi só se afundando, né, em dívidas. E não sei onde que ele usou esse dinheiro, se foi pra alguma pessoa, não sei,
né, porque ele não me disse. Eu vim descobrir que ele tinha dívida porque eu peguei o celular dele, porque eu não tinha esse comportamento de pegar o celular de ninguém. Eu deixo muito a pessoa livre, né, porque eu também gosto de ser livre e eu não tenho nada a esconder. Então eu peguei escondido esse celular para saber das informações, né, para me saber mais. E descobri sobre agiota, sobre pessoas que ele estava devendo e as pessoas cobrando ele. E eu fui falar com ele sempre desmentindo, né, inventando uma história. Sempre que eu sabia de alguma história era pela boca de outras pessoas e nunca dele, porque eu sempre gostei de dialogar e ele nunca dialogou comigo. Até que eu fui pra uma casa, né? Eu aluguei a casa, ele foi de acordo de alugar essa casa, porque no meu pensamento eu também não tinha muita experiência, gente. Eu não tinha experiência de trabalhar muito para os outros, eu sempre trabalhei para mim. Eu não tinha experiência de alugar uma casa, de botar um negócio assim maior. Então eu aluguei uma casa muito cara, né? Eu tive que sair dessa casa para procurar uma outra casa. Fiquei com uma dívida como é? Uma dívida de contrato, né? E eu me responsabilizei porque eu quis aquela casa, eu quis me mudar, eu me responsabilizei pelaquela dívida, né, de contrato, e eu falei pra ele que eu tinha que pagar, e ele disse que eu não deveria pagar, porque deixava isso pra lá. Eu disse assim, não, eu não sou de acordo ficar devendo às pessoas, que eu nunca gostei de dever R$ 1, gente. Então, imagina eu me encontrar num cenário de um monte de dívida, de mais de R$ 50.000 de dívidas feitas não para mim, não porque eu quis, não porque eu fui lá na loja e comprei algo pra mim, porque o outro usou meu nome, entendeu? E aí a dívida dessa casa foi feita por mim, mas eu paguei com o dinheiro que eu tinha, que eu ia trabalhando. E não foi fácil, porque eu não arranjei trabalho fácil ali. Eu pensei que os clientes vinham fácil, não veio fácil. Eu não trabalhei pra mim quando eu cheguei na Fortaleza. Eu trabalhei para os outros, sofrendo muitas humilhações, muitas coisas. Que quando eu penso nisso, eu me emociono. Eu me emociono muito, sabe? Mas Deus é maravilhoso, Ele nunca deixou eu perecer ao nível de eu morrer, porque eu pensava que eu ia morrer mesmo. Eu pensava que eu não ia resistir a tantas coisas, sabe? Eu pensava que eu não ia resistir. Mas eu resisti, sabe? Então, eu fiquei com essa dívida da casa pra pagar, eu paguei a casa, né, com o dinheiro que eu tinha. Eu falei pra ele pra pagar e ele disse que não era pra pagar. E no final eu paguei sozinha sem falar nada pra ele, porque se eu falasse ele não deixaria eu pagar. Ficava falando um monte de coisa. Até que um dia, eu trabalhando para uma clínica lá, né, como terapeuta capilar e cabeleireira, eu ganhava muito pouco, gente. Muito pouco pra sobreviver, pagar aluguel sozinha. Eu tenho 2 gatinhos, dar alimentação a ele, me alimentar, pagar água, pagar luz. É muito difícil, não é fácil. E para uma pessoa que ainda não tinha uma vivência, né, de viver sozinha, né, eu só tinha a cara e a coragem, sabe? E graças a Deus que eu tive coragem de sair de onde eu tava. Por isso que eu te digo, tenha coragem. Tenha medo, mas vá com medo. Se você tiver medo, vá com medo mesmo, sabe? Eu fui com medo mesmo. Sofri, mas eu digo que eu estou vencendo todos os dias na minha vida e que vale a pena você sair de uma situação que você sabe que não tá legal, sabe? Então eu saí daquelas. Eu paguei a dívida, né, da casa. Chegou um dia que eu tava trabalhando lá na clínica e eu ia receber o dinheiro no final do mês, numa data, e que a última parcela desse contrato da casa que eu tinha que pagar, que era mais ou menos 200 e poucos reais que eu tinha dividido, né, pra me conseguir pagar, feito um acordo com eles, eu ia receber um dinheiro depois da data que era pra pagar essa última parcela desse contrato. Então, eu pedi à minha mãe pra que ela me emprestasse, né, e que eu pagasse a ela no final do mês que eu ia receber o dinheiro. E aí ela não me perguntou nada, ela simplesmente disse que ia me emprestar, só que pra mandar o dinheiro pra mim, né, isso ela tava no interior e o meu ex-marido tava no interior e eu na Fortaleza. E eu ainda me lembro, né, era na Copa do Mundo ainda, né, dos anos aí que passou, que foi, não sei se foi em 2022, por aí, 2022, que foi a Copa do Mundo, 2021, por aí. 2022, né? Não sei.
Eu tava lá no metrô e liguei pra mãe e ela disse que me emprestava. E aí eu liguei pra ele, né? Pra ele conseguir ir lá na casa da mãe, que é perto, pegar o dinheiro e depositar pra mim no Pix, né? Quando ele voltasse pro trabalho. E aí, eu não queria falar isso pra ele, eu não queria falar porque eu tava fazendo escondido, né? Mas eu tinha que falar porque eu não tinha outro jeito de pagar aquela conta sem, se fosse pedir emprestado à minha mãe e que ele pudesse pegar esse dinheiro e mandar pra mim por Pix, né? E aí foi feito assim, mas ele não me perguntou nada na hora, mas depois, quando eu cheguei em casa, exausta, sabe? Eu já tava cansada daquele trabalho humilhante que eu tava tendo naquela clínica. Pensa, eu fui humilhada, viu, naquela clínica. E as coisas não estavam dando muito certo e ainda tinha essas dívidas pra pagar. E aí, eu tentando dar certo ali, né, de todas as formas, da Fortaleza. E aí ele me liga, né, à noite, quando eu cheguei em casa, porque eu cheguei tarde também. Nesse dia, os ônibus, não tava tendo ônibus, não tava tendo moto, carro, Uber, nada. E aí eu consegui chegar em casa através de um mototáxi lá. E aí ele me ligou, me dizendo, reclamando, né, já gritando comigo, por que você quer esse dinheiro, por que você pediu esse dinheiro à sua mãe, sei o quê. E quando ele fazia as dívidas lá dele, quando eu ia perguntar, ele não me dizia nada. E aí eu não perguntava gritando, eu perguntava por que ele queria e ele não me respondia. E ele veio me perguntar por uma coisa que eu mesma estava pagando, porque eu não estava pedindo nenhum real a ele para pagar essa dívida, entendeu? Eu estava pagando com o que eu estava ganhando, o pouco que eu estava ganhando. E ele já veio com grosseria pra mim e tudo, e eu já tava com a minha cabeça muito, muito, muito cheia. Desliguei na cara dele, simplesmente, né? E eu antes de desligar, eu disse, olha, eu tô pagando com meu dinheiro, não tô pedindo nada a você. E outra que eu tenho que pagar, não é você que vive todos os dias, antes de acordar de manhã, você tem o celular ali, tocando, com pessoas te cobrando, com dinheiro que você nem sabe com que gastou, porque não foi comigo, entendeu? Te cobrando, e sendo que eu sou uma pessoa que não gosta de dever nada a ninguém. Então foi difícil, aí eu desliguei na cara dele, né? Talvez não foi certo fazer isso, mas eu desliguei e deixei. Desde esse dia, ele passou uns 15 dias mais ou menos sem falar comigo. Eu digo que foi abandono porque, assim, uma pessoa... Eu casei muito jovem, né? Eu tinha 16 anos, ele tinha 40 anos. E aí, nessa época, eu tava com 25, 26 anos e ele tava com seus 40 e poucos anos. E ele deveria ter responsabilidade comigo. Se ele me amasse de verdade, ele não teria deixado 15 dias sem falar comigo, sem saber como é que eu estava, sem saber se eu tava passando fome, se os meus gatinhos tinham algo para comer, se eu tava bem ou não, entendeu? Porque ele sabia que eu não tinha dinheiro ali fixo, né? Eu tava ganhando um pouquinho. Ele sabia, ele tinha que ter responsabilidade ali comigo, sabe? Porque eu não saí fugida, eu não saí dizendo pra ele, eu vou sozinha, você fica aí, eu não saí, ele sabe disso, né? E ele me abandonou, 15 dias sem falar comigo. Aí eu disse pra mim mesma, sempre eu dizia, quando eu me separar de você, eu não vou te trair, porque muitas pessoas diziam que eu ia trair porque eu era nova. Simplesmente um dia que não der mais, eu chego pra você e falo pra você, olha, não dá mais, porque eu sou mulher suficiente pra fazer isso. E foi o que aconteceu. Então, depois que eu desliguei esse telefone, eu disse, a partir de hoje, se eu sobreviver sozinha sem pedir nenhum real a ele, né? Porque o dinheiro que ele mandava pra mim era 100 reais, 80 reais, 20 reais pra me ajudar. E isso não é nada, gente. Isso não é nada, né? Pra uma pessoa que vive sozinha, que vive pagando ali, sendo que ele deveria ter ido, né? Enfim, pra Fortaleza, enfim. Então eu disse naquele momento, eu vou viver sem ele, sem pedir um real a ele. Se eu viver sem pedir um real a ele, pronto, acabou. Não tem mais nada. Não vou pedir mais nada, acabou. Agora acabou mesmo. Então, eu não tinha dinheiro nem pra ir pro ônibus. Mas desde esse dia, gente, eu te falo com muita verdade, desde esse dia que eu disse que eu não ia mais pedir nada a ele e que tinha acabado pra mim esse casamento, começou as coisas, o dinheiro vir, né? Mesmo que foi em pouca quantidade, mas começou a vir, começou a melhorar.
Então eu paguei algumas dívidas que eu tinha ali com algumas pessoas, porque eu fiz, né? Paguei tudo ali. Aí eu tinha que retornar para o interior para trabalhar também lá em Cabelo, porque eu ficava entre Fortaleza e entre o interior. Eu ia lá, né? Então, dentre 2 anos que eu, mais ou menos 1 ano e meio que eu fiquei lá em Fortaleza, que eu fiquei 2 anos e meio, mas 1 ano e meio que eu fiquei casada com ele, morando em Fortaleza, ele foi me visitar 2 vezes, no máximo, 2 ou 3 vezes, no máximo. E eu sempre ia, né, e voltava. Então, nesse dia que eu tinha que retornar pro interior de novo para trabalhar, ele, né, e ele não mandou nenhuma mensagem, nem nada. E faltando um dia, parece, antes de eu ir, 2 dias antes de eu ir para o interior, ele mandou uma mensagem, simplesmente perguntando um código para mim ver no meu SMS para mandar para ele ajeitar lá sei o que, um cartão. Ele ficou me ligando, ele ficou mandando mensagem e eu não atendendo as ligações dele porque eu tava trabalhando e eu também não queria atender. E foi isso que ele perguntou. Ele não perguntou se eu tava bem, se tava tudo certo. Não, foi só isso que ele fez. E aí eu mandei o número do SMS depois, quando eu cheguei em casa, que ele tava pedindo. Aí depois ele disse, eu vou deixar a chave com fulano, né, pra você pegar a chave lá. Aí eu disse assim, não, pode deixar a chave lá pra mim colocar minhas coisas, porque as minhas coisas de trabalho estavam lá, mas eu não irei pra casa, eu irei pra casa da mãe. Então, quando eu cheguei direto, fui pra casa da minha mãe, né, e depois eu voltei pra atender uma cliente lá, e ele tava lá na casa dele, ele não foi lá na mãe também, me ver nem nada. Aí eu cheguei pra ele e disse, olha, o que que tá... Eu ainda, né, quis perguntar, saber, sei lá, eu acho que eu tinha uma esperança de ele falar alguma coisa, né? E eu disse, olha, o que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo, né? Porque eu não fiz nada de errado, eu estava pagando uma coisa que eu fiz, uma conta que eu fiz e com o meu dinheiro, né? Me esforçando pra pagar e eu tinha que pagar, então eu não fiz nada de errado pra você deixar de falar comigo por 15 dias sem saber como é que eu tava, né? Então, aí ele também não respondeu nada. Ele disse assim, só disse isso. Por que você também não me ligou? Eu disse assim, eu não te liguei porque eu não estava errado. Você estava errado, né? De reclamar de que eu tava pagando uma conta que é o certo a fazer, né? E eu tava ali na Fortaleza pra dar certo, tentando dar certo. E só foi isso que ele falou e mais uma outra coisa. E eu fiquei falando, perguntando, e ele calado. E aí ele disse, pode ir pra casa da sua mãe. Foi isso que ele disse. Aí eu disse assim, tá bom, eu vou pra casa da minha mãe mesmo. Eu vou pra casa lá porque eu tô aqui, mas não ache que eu vou ficar lá. Eu vou continuar em Fortaleza. Fora, gente, fora que eu tava em Fortaleza e fora que eu recebia muitas mensagens dele, ele ligando pra mim, dizendo pra mim voltar, e eu nunca voltei. Dessa vez eu disse assim, eu não vou voltar. Eu vou ficar aqui e vou tentar a minha vida aqui. Se ele quiser vir, as portas estão abertas, né? Então, eu fiquei lá na minha mãe, atendendo os meus clientes, fiquei lá na casa também atendendo meus clientes. E aí, eu disse, olha, então não dá mais certo o nosso casamento. E eu só quero que você pague as dívidas que você deixou no meu nome, pra limpar o meu nome, né? Porque quando eu casei, eu não tinha nome sujo. E essas dívidas eu não sei de onde que você botou o dinheiro, não sei pra quem você usou. Só sei que eu quero que você pague, né? E aí, eu disse, eu vou pagar, sei o quê. Tudo bem. Fui, e desde esse dia, gente, foi assim uma tragédia a minha vida, né? Eu fiquei com muitas dívidas, ele não pagou, ele só pagou o empréstimo com muita peleja, né? Deixou o resto dos empréstimos para me pagar, até que eu consegui, porque o governo lá, o Lula, né, conseguiu abaixar os valores das pessoas endividadas, né, assim, e quem tinha o Bolsa Família, porque eu tinha o Bolsa Família, então entrei nesse programa. Então, uma dívida de alguns cartões lá, que tava era 14 mil, 13 mil, quase 14 mil, eu consegui baixar para R$ 1.500, se eu não me engano, e 1.500 ou foi 2.000, alguma coisa assim, foi 1.000 e pouco, foi 1.500, eu acho. E aí,
eu falei pra mãe, né, que eu tinha recebido essa proposta, que tava muito boa, tava boa, né, pra pagar, e eu gostaria de pagar pra limpar uma parte do meu nome, porque ainda sobraria um resto que não entrou no programa, né, pra baixar o preço pra pagar, o resto dos outros bancos lá, que ele usou o cartão. E aí, a minha mãe disse, olha, tá bom mesmo, tá bom de pagar, assim, né, o preço tá ótimo. Mas também não pedi nenhum dinheiro a ela, porque desde que eu tava em Fortaleza eu também não pedia dinheiro a ela, sabe? Assim, só se eu tivesse com muita precisão mesmo, né, eu pedia emprestado pra me pagar e nunca pra me dar. Ela que me dizia que se você tiver precisando de alguma coisa me fala, mas eu nunca falei muita coisa pra minha família, o que eu tava passando. Eu sofri sozinha. E aí ela pega, depois que eu desliguei, ela liga pra minha irmã pra falar sobre isso. A minha irmã pega e fala pra mim que a minha mãe falou pra ela que emprestasse o dinheiro pra mim, que a minha mãe e eu, né, que eu ia começar num novo trabalho, então eu ia conseguir pagar, né. Então, ela me emprestou pra me emprestar o dinheiro, né, que a mãe ia pagar uma parte, uma parcela, e eu ficava pra pagar outra parcela. Na verdade era assim, era R$ 600, né? Eu dava R$ 300 e a mãe dava 300. E a minha irmã me emprestou o dinheiro, só que ela me emprestou com R$ 300 de juros, né? Então de 1.500 foi pra 1.000 e alguma coisa aí, R$ 300 a mais, né? E aí eu paguei, né? A minha mãe me deu ainda 2 parcelas, me ajudou a pagar 2 parcelas. Tipo, ela dava 300, eu dava 300. E a última parcela, como eu estava com dinheiro, eu paguei, né? O restante disse, mãe, não precisa pagar, eu tenho dinheiro, eu pago. O meu irmão também estava precisando de ajuda, eu disse, ajuda ele. E que eu tenho dinheiro aqui e não precisa. Aí ela disse, tá bom, se você tem, vou ajudar ele aqui. Aí eu agradeço muito a minha mãe por isso. E aí, depois, a minha vida tava muito do avesso, assim, eu tava com um estresse muito alto, né? Eu tava tendo muita espinha por todos os lugares, a minha saúde não tava legal, eu ficava doente sempre, né? E eu era uma pessoa forte, assim, não ficava doente sempre, né? Eu tive muitos problemas de distensão abdominal por um estresse, agora que eu tô entrando em fase de cura mesmo, sabe? E eu acredito que o meu corpo, ele está começando a se curar das coisas ruins que eu passei. Foi um momento de muito estresse. Quando eu cheguei aqui na França, que eu vou chegar já nessa parte, eu fiz um monte de exame e meu cortisol tava altíssimo ainda, né? Por conta dos estresses passados. Até que, resumindo a história, eu conheci meu atual marido, né? Eu casei pela segunda vez aqui na França, ele é francês. Antes de ser meu namorado, ele foi meu amigo, né? Ele me dava muita força, né? Nos momentos que eu mais precisava, por telefone. E em março ele foi me ver, né? Em março de 2023, ele foi me ver. Ele saiu da França pra me ver. E desde então ele tem sido um cara muito bacana pra mim. Ele tem sido um complemento pra mim, né? A gente se parece muito, a gente se complementa muito, mesmo tendo as diferenças. Ele me ajuda nos meus sonhos, nos meus planos. Agora eu estou tendo os meus planos de trabalhar aqui com né, a minha expertise, que é terapeuta capilar. Tenho novos sonhos, novos planos. Mas quando eu entrei aqui, não foi assim, tipo, eu vim pra França animada. Não, eu não tava em um momento de ter um outro relacionamento. Mas eu vim mesmo assim, sabe? Eu tava com muitos pensamentos ruins de ser abandonada, de me sentir fracassada, porque eu passei um monte de tempo no meu casamento, lá, 10 anos, sem fazer nada na minha vida, e me vi numa situação que eu não tava com dinheiro, que eu tava sem dinheiro, sabe? E eu não queria depender de ninguém. Eu vim com muitos traumas, traumas, com muito medo, sabe? Eu vim aqui pra cá sem falar nenhuma palavra de francês. E com toda essa trajetória que eu vinha trazendo do Brasil, né? Com toda essa bagagem de sofrimento, de traumas, de medos, de pensamentos ruins, de cabeça acelerada, de pensando um monte de coisa, sabe?
com a saúde lá embaixo. E aí, agora nesse mês nesse ano de 2025, nesses meses de agosto, final de agosto para setembro, eu virei uma chave. Eu já tava melhorando, né? Cada dia melhorando mais. Mas eu virei uma chave e eu criei fortaleza na minha cabeça. Foi quando aí eu entrei realmente. Eu pesquisava sobre autoconhecimento, mas eu não entendia porque eu não tava nesse momento de entrar, né, nessa fase de autoconhecimento. Eu tava com a minha cabeça muito ruim. Então, o autoconhecimento, ele não veio da pesquisa que eu pesquisava. Embora às vezes eu pesquisava uma vez ou outra, mas eu não entendia, eu não tava ali muito no clima de entrar nisso. E aí o autoconhecimento, ele veio automaticamente em mim, sabe? A inteligência emocional. Você precisa ter inteligência emocional para viver essa vida aqui, gente, no mundo. Então, aqueles pensamentos de medo, de traumas que eu tava vivendo, ele virou assim e fez eu me conhecer. Nossa, quem eu sou? Quem é a Elisiane? O que a Elisiane gosta? Por que eu tô tendo esse pensamento de fracasso? Por que eu tô tendo esse pensamento de que eu tenho que trabalhar porque senão o outro vai me abandonar, o meu marido atual vai me abandonar, eu vou ficar sem, eu vou viver, porque eu tinha muito medo de viver aquilo tudo que eu vivi pra trás. E aí ele sempre me dizia, Elisa, não se preocupa, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não vou lhe deixar, se mesmo que não der certo, a gente não vou lhe deixar nessa situação, mas não entrava na minha cabeça. E aí eu fui dominando, né? Com o meu autoconhecimento, eu não consigo explicar muito, como é que se diz, a fundo isso, com precisão, mas eu vou te explicar e espero que você me entenda, né? Mas o autoconhecimento, ele veio automaticamente e ele fez com que eu lidasse melhor com os meus sentimentos, melhor com os traumas. Então, aquele trauma de, a pessoa vai me deixar, eu vou ficar na mesma, eu vou ficar vivendo aquela outra vida que eu tava lá no Brasil, né, de sofrimento, voltar aquilo. Esse pensamento, não, ele foi feito automaticamente, através do autoconhecimento, assim, não, eu não vou voltar ao que eu vivi antes, eu vou ter o meu trabalho aqui, vai ter um tempo, né, eu não tô passando fome, eu não tô passando necessidade, e mesmo que a pessoa me deixe, eu vou ter capacidade de viver sozinha como eu tava vivendo sozinha, mas agora de um outro ângulo. Com as experiências que eu tive, que deram errado, que não foram satisfatórias, agora eu vou ter mais ou menos o caminho como eu devo seguir, evitando, para mim não voltar, evitando de fazer aquelas coisas para não voltar ao que era antes, sabe? Tendo uma autoconfiança em mim, tendo a autoconfiança que eu não tava tendo em mim, me reconhecendo. Eu me lembro exatamente, né, que foi esses meses agora, que eu olhei pro espelho e me reconheci, porque eu olhava pro espelho e não me reconhecia, sabe? Eu pegava, antes, né, quando eu tava em Fortaleza, eu pegava trabalhos que que eu não gostava, que não era a minha essência, que não tinha a minha essência, que não era aquilo que eu queria fazer, mas porque eu tava necessitando de dinheiro e eu tinha que fazer. E agora, eu disse, agora eu vou pegar um trabalho que eu goste, que não só me dê dinheiro, mas que eu goste e que também me dê um retorno, até porque eu não preciso de um monte de dinheiro para me viver bem. Eu preciso de um dinheiro para me pagar minhas contas, né? Para me comprar as coisinhas que eu quero, mas eu não preciso de um monte de coisa. Então vai dar certo. Eu tava tendo esses pensamentos positivos e tô tendo. Mas o autoconhecimento é todos os dias, gente. É todos os dias você, quando vir os pensamentos ruins, você dizer, tá, por que tá tendo esse pensamento? De saber o que eu gosto, porque antes, até no meu casamento, na minha relação atual, eu tava aceitando tudo. Ah, tá bom. A pessoa me perguntava, isso é bom pra você? Ah, tá bom. Mas não era bom, porque eu tava assim, ó, eu tava com medo, sabe? Se eu disser que isso não é bom, ele vai me deixar, ele vai achar que eu sou chata, sabe? Porque eu não tava me conhecendo de verdade, né? E me conhecendo agora, eu quero deixar as coisas que eu fazia, que agora não faz sentido pra mim, que eu fazia por fazer, porque eu queria ganhar dinheiro, porque eu queria chegar em algum lugar, e agora e que gerava muito estresse, agora eu tô fazendo as coisas que eu quero fazer, que tem sentido pra mim, que tem a minha essência, sabe? Porque
trabalhar com uma coisa que você não gosta, que você não tem essência, por mais que você ganhe dinheiro, isso não vai muito além, não dura, né? E eu quero juntar as duas coisas, eu quero ganhar meu dinheiro e eu quero trabalhar naquilo que faz sentido pra mim, né? E que eu tenho a consciência que eu não vou passar necessidade, que eu não vou passar fome, e que se eu passar, é assim mesmo da vida, e que eu vou me reerguer de novo, né? E agora no meu casamento eu tô tendo essa capacidade de escolher, de dar a minha opinião. Olha, esse aqui eu não gosto, porque antes eu não tava dizendo, esse aqui eu não gosto. E eu sempre fui muito assim, né, de ter a minha opinião, de ter minha essência, sabe? Só que eu não sabia lidar depois desses traumas, né? Agora eu digo, olha, esse aqui eu não gosto, eu gosto assim, eu gosto assado, esse aqui eu não quero, tá? Sabe? Tendo esse domínio, tendo essa segurança, sabe? Quando você se conhece de verdade, sabe o que quer fazer, sabe o que quer seguir, saber os caminhos que quer trilhar, ter essa inteligência emocional de lidar com os sentimentos ruins, não é evitá-los. Você tem que sentir esses sentimentos ruins, mas ter a inteligência emocional de saber como lidar com eles. De vez em quando ainda vem, de forma leve e sutil, esses traumas, esses pensamentos, e me deixa um pouco embaraçada. Mas eu tento ver o que é verdadeiro e ver o que não é verdadeiro. O que é verdadeiro? Eu tô passando necessidade? As coisas que eu tô fazendo tá me levando a um lugar de voltar ao retrocesso, aquele momento de vida, de estresse que eu tava vivendo no Brasil, ou ele tá me levando a um lugar que eu possa melhorar de vida, conquistar aqueles sonhos que eu sempre quis conquistar de quando eu saí do interior pra ir pra Fortaleza, aqueles sonhos, né, que meio que eu achava que não ia dar certo, que agora eu estou conseguindo, né, vendo o caminho onde eu tô trilhando, onde eu tô caminhando, né, e o caminho que eu tô trilhando aqui é exatamente o caminho que eu sempre quis trilhar, que eu sempre quis conquistar, mesmo que seja aos poucos, né, formando ali o meu cantinho, formando ali os meus cartãozinhos de visita, a minha placa, que eu sempre quis, a placa do meu salão que o meu marido fez, exatamente como eu queria, né? E como eu sou grata. Você tem que ser grata pelas pequenas coisas que você vive na vida. Por exemplo, eu tive tanta sorte. O meu marido atual, ele faz essas coisas de computador, de site e tudo. Então ele faz tudo pra mim. Olha que sorte eu tive. E eu não tava tendo essa observação porque eu tava no trauma, sabe? Eu não tava tendo a inteligência emocional de lidar com os pensamentos ruins e de ter a capacidade de enxergar as coisas boas que estavam acontecendo ao meu redor. Olha a coisa boa de estar aqui num outro país, de aprender uma nova língua, mesmo que seja difícil aprender uma nova língua, mesmo que eu tenha passado muitos perrengues, mas que bom que agora eu tô conseguindo aproveitar o que há de bom aqui nesse país, né? Porque tem muitas coisas ruins, mas também tem muitas coisas boas. De aprender um novo idioma, uma nova cultura, né? Porque tanto o meu país como o país daqui, né, onde eu tô vivendo, tem as suas coisas boas, né? Eu não me esqueço do meu país. E eu sempre tô tentando olhar para as coisas boas que fazem sentido pra mim, não olhar para as coisas ruins. E me conhecendo. A esse sentimento, tipo, quando eu tenho um pensamento agora ruim, eu tenho uma inteligência emocional de lidar com ele com sabedoria e não deixar ele penetrar dentro de mim, sabe? O autoconhecimento, gente, é você saber os seus sentimentos, é você saber lidar com eles de forma madura, de forma sábia, que você consiga driblar esse sentimento, despedaçar ele assim e saber de onde tá vindo e de onde você tá e do que você quer fazer para que ele não te deixe, esse pensamento não te deixe levar pro fundo do poço, pra tristeza, pra depressão e te deixe retrair, não te deixe avançar. Quando eu tenho um pensamento ruim, agora eu tenho a capacidade de dizer, de ter sabedoria, de saber como lidar com ele, de ter a sabedoria como lidar com ele. E o autoconhecimento realmente é olhar para dentro de você, respirar fundo, olhar para dentro de você e saber o que você quer, quem você quer ser, para onde você quer seguir, o que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita, o que você não aceita e principalmente se amar. Ter amor próprio, cuidar de você, cuide de você,
Porque foi assim que eu fiz quando eu comecei a ter meu autoconhecimento. Cuidar de mim, cuidar do meu espírito, cuidar da minha alma. A câmera cortou porque ela tava super aquecida, né? Então cortou na parte aí que eu tava falando pra vocês. Mas o autoconhecimento, gente, é você se reconhecer, né? Perguntando aqui o site GPT sobre autoconhecimento. É o resumo de tudo que eu falei aqui pra vocês, né? Contando um pouco da minha história pra vocês entenderem como eu comecei a me autoconhecer. E aí eu perguntei, o que é autoconhecimento? Ele disse, autoconhecimento é o processo de entender a si mesmo de forma profunda, suas emoções, pensamentos, valores, motivações, comportamentos, pontos fortes, limitações e padrões de reação diante das situações da vida. É basicamente conhecer quem você é, quem você realmente é. Alguns pontos chaves sobre autoconhecimento. Reconhecimento das emoções. Saber identificar o que você sente e por que sem se julgar. Como eu falei para vocês. Quando vêm os pensamentos ruins, eu tento entender o porquê que eles estão vindo, quem sou eu, como eu estou vivendo atualmente, se esse pensamento é verdadeiro ou não. O segundo chave que ele diz, entender suas crenças e valores, perceber o que realmente é importante para você e como isso guia suas decisões. Tipo, para mim é muito importante a minha liberdade, né? Eu tenho visto isso. Eu gosto de ganhar meu dinheiro, eu gosto de ser independente. Então a minha liberdade é muito... Eu gosto disso, de ser independente financeiramente das pessoas, de ser independente emocional também. Mesmo que eu ame meu marido, eu gosto de dar carinho a eles, eu posso dar a minha vida por ele, mas eu também não sou dependente dele. Eu gosto de ter o meu momento sozinha, eu gosto de fazer as minhas coisas sozinha, de sair sozinha. Como em Fortaleza, às vezes, quando eu tinha um dinheirinho, eu saía pra jantar sozinha, sabe? E eu não tava tendo essa dependência, eu tava sendo dependente do outro, sabe? Tendo medo do outro me deixar. Então, quando você se entende, você vai compreender, nossa, você vai ter essa independência, né, emocional. E também crenças e valores, né? Tipo, o que é bom pra você, o que não é, entender o que você gosta, o que você não gosta, como, né? Antes a pessoa me perguntava, você quer isso? O meu marido, né, atual. Quando eu cheguei aqui, que eu ainda tava meio ruim. E eu dizia, tá bom, eu concordava com tudo, mesmo eu não gostando, mesmo eu nem sabendo se eu gostava, porque eu nem sabia. E agora não, agora eu tenho minha opinião, e eu me sinto leve, né? Eu me sinto muito, sabe, leve, assim, uma paz, quando eu exponho o que eu quero e o que eu não quero, sabe? Botando o que é importante pra mim e o que não é importante pra mim. E ter a minha liberdade é muito fundamental, porque é isso, desde pequena eu fui muito independente. Ser independente financeira é uma conquista que eu quero ter, sabe? E aí o que acontece? Quando eu determino isso na minha vida, eu vou correr atrás das coisas que me tornam independente financeiramente, né? Independente emocionalmente. Trabalhar para que aconteça. Não é só deixar que as coisas venham, não é só que os pensamentos positivos venham, mas é trabalhar para que as coisas aconteçam. Outra coisa também que ele diz aqui no site é perceber padrões de comportamento, identificar hábitos, reações automáticas e atitudes recorrentes, tanto positivos quanto negativos. Um exemplo, eu não sou essa pessoa, mas se você é uma pessoa viciada em empréstimos, viciada em comprar as coisas, se reconhecer que você é viciada nisso e trabalhar para que isso não possa avançar, né? Que você possa parar agora e o dinheiro que entrar pagar suas contas e evitar de comprar muitas coisas, né? Às vezes você compra coisas que não precisa, evitar de comprar coisas parceladas, agora, depois que pagar suas contas, tentar comprar suas coisas à vista, trabalhar, só comprar quando realmente tem o dinheiro e avaliar se você precisa ou não, né? Trabalhar para que as coisas aconteçam, tá bom? É você se conhecer, se autoconhecer e trabalhar para que para que, por exemplo, quando você se conhece, que você é uma pessoa que gosta de comprar, que gosta de se endividar,
Então, você vai dizer, agora eu não vou fazer mais isso. Agora eu vou trabalhar para a pessoa que eu quero ser, né? Você vai trabalhar para a pessoa que você quer ser. Eu não quero ser mais uma pessoa que se endivida. Não quero ser mais essa pessoa compulsiva por compra. Então, o que eu posso fazer para evitar isso? Aí você começa a trabalhar. E aí começa o seu autoconhecimento, né? E você vai ter muitas felicidades aí pela frente. E aí, eu disse, né, padrões de comportamento. E aí ele diz também, aceitar-se. Compreender suas limitações e imperfeições sem culpa excessiva, né? Por exemplo, eu tenho um trauma de alguma coisa, né? Como é que se diz? Esse momento me trouxe uma frustração, uma coisa, um sentimento que não me agradou. Por que ele tá tendo isso? Entender as minhas imperfeições e tentar lidar com isso, né? Tentar equilibrar isso, para que isso não possa ser um sentimento que te leve ao fundo do poço, que te leve a uma tristeza profunda, mas tentar viver mais leve com esse sentimento, com essas falhas, essas suas imperfeições, não se culpando, não se julgando, mas sempre se amando, sempre se acolhendo, tá? E sempre tentando, entendendo por que esse sentimento vem. Porque quando você se conhece e quando aquele sentimento ruim vem, você já entende. Foi por conta disso, é por conta disso e eu sei como lidar com isso, entendeu? E desenvolvimento pessoal. Usar esse conhecimento para melhorar relacionamentos, tomar decisões mais conscientes e crescer emocionalmente. Quando você cresce emocionalmente, você cresce tudo ao seu redor. Você cresce profissionalmente, você cresce espiritualmente. Gente, é tão bom. Eu te faço um convite para você se autoconhecer. Se autoconheça, olhe profundamente para você, como ele diz. O autoconhecimento é olhar profundamente para você. Em resumo, o autoconhecimento é uma jornada contínua de reflexão sobre si mesmo, que ajuda a viver de forma mais alinhada com quem você é de verdade, ter a sua autenticidade, ter leveza ao viver e não todo o tempo você tendo aquele peso, aquele estresse de viver situações difíceis na sua vida. Mas quando a situação difícil vier na sua vida, você se conhece e sabe como lidar com esses pensamentos, sabe lidar com as coisas, sabe? Com os problemas da vida. Se conhecer não é só aqui. Quando você melhora aqui, você melhora os problemas. Você não vê só os problemas, mas você vê as soluções. Você não vê as portas abertas ou fechadas, mas se todas as portas estiver fechada, você vai ver, quando você se conhece de verdade, nem que seja uma frechazinha aberta, uma janelazinha pequenininha aberta de solução. E aí você vai compreender melhor as suas coisas, você vai conseguir avançar na sua vida, tá? O autoconhecimento te liberta. Te liberta, te deixa leve e te deixa avançar na vida, tá? No que você quer ser na sua vida emocional, né? Na sua vida de relacionamento, na sua vida profissional, no que você quer ser. Pergunte a si mesmo, quem eu quero ser? Quem eu quero ser a partir de hoje? Do que eu gosto, do que eu não gosto, do que é verdadeiro para mim, do que não é verdadeiro para mim. Quando eu comecei a me autoconhecer, eu também deixei de assistir muitas pessoas na internet que davam opiniões e que, querendo ou não, eu me influenciava por aquela opinião. E eu sempre gosto de ter a minha autenticidade, a minha essência. Cada pessoa tem uma essência, cada pessoa tem uma verdade. Então, assistindo e ouvindo aquelas pessoas, eu me deixava me influenciar e não era aquilo que eu queria seguir. Então eu deixei. E agora eu sei, quando aquela pessoa começa a falar e eu começo a perceber que ela tá tentando me influenciar, eu digo, não é isso. Mas eu não gosto do que ela diz. Não é isso que eu gosto. É disso que eu gosto. Então eu não assisto mais essas pessoas que me influenciam de certa forma, que não é a minha verdade, que não conecta com a minha essência. Que eu vou fazer porque o outro disse. O outro pode dar a opinião pra mim, eu vou escutar, né? Se fizer sentido, se eu pedir a opinião dele também. Mas eu não vou deixar me levar totalmente pela opinião dele. Eu vou refletir sobre o que eu gosto, sobre o que eu não gosto, sobre o que faz sentido pra mim, sobre o que não faz sentido pra mim.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo ficou longo, mas espero realmente que você assista, porque assim como me ajudou o autoconhecimento pessoal, que ele possa te ajudar também, porque ele tem me ajudado muito, muito, muito mesmo. Eu comprei, né, na minha jornada aí, eu não tenho nada, tipo, concreto, né? Eu tô ainda me conhecendo a cada dia, me fortalecendo, certo? E aí nessa jornada eu comprei esse caderno que eu ainda não usei. Ele tá todo em francês, então tenho uma dificuldade de ler, mas eu tô lendo, ele é muito legal. É um caderno de pessoas hipersensíveis, né? Tem acessibilidade, que tá se autoconhecendo. Então aqui é praticamente um caderno onde eu vou escrever quem eu quero ser, os meus desejos, o que eu quero agora da minha vida, né? Dessa nova jornada, porque é uma nova jornada da minha vida, né? Aquele passado de sofrimento que eu falei aqui pra vocês, ele tá cada vez mais no passado e não tá mais no meu presente e nem vai estar mais no meu futuro. E aí eu comprei esse guia também, né, esse oráculo, porque eu queria comprar queria começar a jogar cartas pra mim, como se fala, tarô. Mas aí, né, eu pesquisando como se faz tarô, eu achei melhor começar por esse aqui, que é um guia, né, intuitivo, um oráculo intuitivo, que todos os dias eu tiro 1 ou 3 cartas, que é um momento de concentração, ó. Você vê todas as velhinhas aqui, os meus gatinhos estão dormindo ali, porque de manhã eu já fiquei ali me concentrando, meditando. Eu tô nesse tapetinho porque eu já fiz a minha yoga, minha meditação, eu já tirei os meus oráculos, sabe? E as cartas que eu tirei hoje é realmente o que eu tava querendo, né? O que eu tava precisando ouvir. Vou compartilhar com vocês as cartas que eu tirei hoje. Bom, gente, a câmera deu esquentamento de novo quando eu fui mostrar as cartas pra vocês. Na verdade, eu não vou mostrar as cartas que eu tirei hoje, especificamente. Eu vou mostrar todas as cartas que eu tirei ontem e hoje, né? Porque já faz 2 dias que eu comecei. Então, todas elas falam com o meu momento atual de autoconhecimento, de aprofundamento sobre mim, né? De introspecção, né? Acho que fala assim. Então, ó, essa carta aqui, ela fala de reconexão, né? Está em francês. De reconectar comigo mesma, tá? Então, perceba que todas as cartas aqui estão... fazem sentido com o que eu estou vivendo neste momento, sabe? De me autoconhecer. Esse daqui se chama Sorcellerie Moderne. Significa um pote de magia, né? Tipo, como se você estivesse fazendo magia. Você tem a magia de realizar os seus sonhos, né? De fazer os seus sonhos acontecer, né? Das coisas acontecerem na sua vida, dos pensamentos positivos virem e de você ser aquela pessoa que você quer ser, né? Eu te convido até você escrever no caderno, como eu te disse, né? Aqui é joie, que significa felicidade, alegria, né? A deixar a alegria brotar, deixar a alegria vir, ver a alegria na sua vida, que era o que eu não estava tendo e que agora eu estou tendo, né? A alegria, a leveza de ser feliz. A gratitude, né? Essa, se eu não me engano, foi hoje que eu tirei. A gratitude é o que realmente eu estava vendo, né? De ser grata pelas mínimas coisas que eu tô vivendo, né? Às vezes eu tô ali refletindo, meditando, assistindo alguns vídeos no YouTube e meus gatinhos estão ali deitadinhos e eles estão ronronando perto de mim, me dando carinho e eu consigo enxergar a beleza, a satisfação, o prazer, a felicidade de ter aquilo ali, né? Daquele momento. De ver o meu marido fazendo as coisas pra mim, ele se dedicando de fazer as coisas pro meu trabalho, né, de beber um café gostoso, de estar aqui na minha casa, tendo essa casa linda, uma comida maravilhosa, né, de tá tendo a oportunidade de conhecer pessoas legais, de estar numa nova cultura, os mínimos detalhes que a gente não percebe e que a gente se deixa levar o estresse da vida, pelos más pensamentos e faz com que você sempre queira mais e não seja grato pelo que você já tem, pelas coisas simples. Aqui, a gratitude faz com que você viva uma vida que você seja grato pelas coisas simples que você já tem e que faz todo sentido. Às vezes você não precisa viajar para ter uma experiência intensa, viver intensamente. Os pequenas coisas da vida faz com que você viva intensamente,
sabe? Você viver o presente faz com que você viva intensamente. Outra coisa, a outra carta é Faire l'autrui. Não sei muito o que significa isso aqui, mas faz sentido pra mim também. Na verdade, é faire l'autrui, é ter confiança em mim, né? Ter confiança na minha intuição, sabe? Ter confiança, capacidade de assegurar aquilo que eu penso, sabe? Não duvidar de mim, não duvidar da minha capacidade. Bonheur simples, como eu já disse, né? Essa carta, ela fala da gratidão, da gratidão e simplicidade, que é realmente o que eu tava sentindo, sabe? De ser grata pelas coisas simples, pelo ronronar dos meus gatinhos perto de mim, pelo cafezinho que eu tomo à tarde, sabe? É isso, gente, pelo cantar dos passarinhos, pela chuva que cai, sabe? E é tudo isso que eu tô vivendo mesmo. E essa aqui é a intuição, né? Que é uma carta muito forte que falou hoje comigo, de acreditar mais na minha intuição, né? Às vezes a gente vai muito pela razão e não deixa que a tua intuição, ela fale com você, né? A intuição, ela fica lá no cantinho e ela não vem do nada. Ela vem de uma coisa que é verdadeira, sabe? Ela não é falsa. E para você ter intuição e você agir através da intuição, você tem que deixar a calma entrar no seu corpo e não ser um corpo cheio de estresse, nem ser um corpo cheio de pensamentos negativos, não ser um corpo cheio de medos. Mas quando você começa a se autoconhecer e se libertar desses sentimentos ruins, desses traumas, aí você consegue ouvir a tua intuição. E é isso, gente. Eu não vou mais me alongar, porque a câmera já tá esquentando aqui de novo. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Esse é o meu primeiro vídeo, tá? Um beijão no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!